Olá, tudo bem? Eu me chamo Caio Rego e eu estarei conduzindo vocês nestes 4 dias de oficinas do projeto Sons da Amazônia. Eu quero agradecer desde já, em nome dos organizadores do projeto e do idealizador do projeto, o Riso, que está aqui do meu lado, cada um e cada uma que se inscreveu para participar dessas oficinas de mixagem. Nós vamos iniciar hoje a programação do projeto Sons da Amazônia. Esse projeto que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc no edital Multilinguagens do Governo do Estado. As nossas oficinas elas estão sendo realizadas com recursos da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, o Governo do Estado do Pará, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. As nossas oficinas também contam com o apoio de algumas empresas parceiras. Eu quero citar aqui a R3 Sonorização, a Inove Mídia Digital, o Taperebá Coworking, o Instituto Implantar, o ABM Estúdio e a Companhia da Luz. O projeto Sons da Amazônia tem como objetivo difundir conhecimentos sobre mixagem de 3 estilos musicais oriundos da Amazônia: o boi-bumbá, o calypso e o carimbó. É voltado para técnicos de som, operadores de áudio, técnicos de mixagem de som ao vivo de estúdio, músicos, produtores e empresários do setor cultural que tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre o assunto da área da mixagem. O conteúdo foi organizado para 4 dias de oficina. Na oficina de hoje, o objetivo é nivelar o conhecimento dos inscritos. Essa é a única oficina teórica que nós teremos. E nela nós vamos apresentar alguns conceitos básicos e fundamentais para técnicas de som e mixagem. Esses conceitos serão importantes para as próximas oficinas, que serão 100% práticas. A cada dia nós trabalharemos um estilo musical característico da Amazônia, começando pelo carimbó, depois o boi-bumbá e encerrando com o calypso. E para comandar essas oficinas, nós vamos contar com a presença de profissionais com uma vasta experiência em mixagem e muitos anos de estrada. Então, deixa eu apresentar para vocês os nossos ministrantes que estarão por aqui compartilhando as suas experiências e conhecimento. Nosso primeiro ministrante e idealizador do projeto iniciou sua carreira como baterista na década de 1980 na banda Os Versáteis, que pertencia ao seu pai, e onde permaneceu por 7 anos. Em seguida, trabalhou em diversas bandas de baile de Santarém, entre elas a banda Energia. Já na década de 90, montou a sua própria banda, conhecida como Banda Artimanha, onde atuou como baterista, técnico de som e produtor. Depois, trabalhou para a banda Furacão do Calypso em Manaus, exercendo as funções de técnico de som e produtor. Em 2005, foi um dos fundadores da banda Malícia, que durou 4 anos, tocando shows e bailes em Itaituba e região. Atualmente, é técnico de som e locação de equipamentos, além de atuar como baterista independente. Eu estou falando, claro, do idealizador do projeto, Risonaldo Rego. Boa noite, Risonaldo. Bom? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Desde já, meus agradecimentos à galera que se inscreveu. E nós estamos aqui para apresentar o nosso projeto, que é voltado aos ritmos e gêneros da Amazônia. Vamos abranger 3 ritmos que a gente escolheu. E para a gente chegar na parte principal do projeto, que é a que com certeza interessa mais aos inscritos, que é as mixagens, a gente precisa, como todo mundo sabe, toda caminhada tem que ser dado o primeiro passo. Então a gente vai ter que pegar desde o início, para, como o Caio já falou, nivelar o conhecimento da galera, como alguns que se inscreveram declararam não ter conhecimento nenhum sobre som ou sobre áudio. Então, para que eles cheguem a entender lá na frente o que vai ser explanado pelos nossos ministrantes, a gente precisa começar daqui do zero, com uma coisa bem básica, que alguns aí já conhecem, mas os outros que se inscreveram e declararam não conhecer vão ter que entender agora, tá? Eu vou
só terminar de apresentar aqui os demais ministrantes antes do Riso começar realmente a apresentar o conteúdo de hoje. O outro ministrante é Ruberval, mais conhecido como Bembal, técnico de som há 25 anos, exercendo as funções de auxiliar técnico, técnico de som e operador de áudio. Em Santarém trabalhou nas bandas de baile, Os Versáteis, Energia e New Versáteis. Atuou nas empresas de sonorização Paulinho Produções e Guarani Som e Eventos. Em Manaus, trabalhou nas bandas Os Embaixadores, Forró Talismã, Banda Essence, Banda Furacão do Calypso, Pintacuia, Amazon Beat e John Veiga. Atuou também nas empresas de sonorização HBW Som, Javacê, Megasom, DIR Sonorização e Barra Som. Trabalhou no Festival Folclórico de Parintins como técnico de monitor do Boi Bumbá Caprichoso. Atua desde 2017 como técnico de som do Boto Cor-de-Rosa no Festival dos Botos em Alter do Chão. Atualmente é técnico de som, autônomo, trabalhando em Manaus, quando a pandemia permite, né, Bembal? Boa noite, Bembal. Boa noite, gente. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa estrada também, que é muito importante compartilhar um pouco do que a gente vive na estrada, do dia a dia, e um pouco do conhecimento. Mas a gente não está aqui também só para compartilhar, também para receber o que vocês têm a oferecer para a gente, que, como a gente sempre estava comentando, né, Jander, né, Riso, que o importante nessa nossa estrada é trocar ideias. A gente nunca vai aprender tudo só de uma vez e nunca vai terminar de aprender. Então, a gente aprende até uma certa parte a teoria, a prática, mas a gente só consegue desenvolver quando alguém passa para a gente uma coisa real e a gente consegue passar essa coisa para outra pessoa e outra passar para outra. Aí depois a gente recebe outra coisa melhor e assim vai passando de um para o outro. Então, é esse que é o intuito da gente estar aqui hoje. Compartilhar conhecimentos. A gente está aberto para vocês também, assim como todos os nossos amigos aqui vamos poder fazer juntos. Bom, e para completar aqui o nosso time de grandes profissionais do áudio, o Jander Grana, que trabalha há 30 anos como técnico de som, atua também em Manaus desde 2001, quando trabalhou na Starlight Som, sonorizando vários eventos, shows nacionais e eventos como o Festival de Parintins. Depois trabalhou na banda Furacão do Calypso de 2004 a 2008. Nesse mesmo período trabalhou como técnico de monitor do Boi Bumbá Garantido, trabalhou na empresa AMZ Produções, gerenciou a empresa DIR Produções, trabalhou na banda Rabo de Vaca, Forró Ideal, João Vitor e Rodrigo, Marcos e Marinho, além de outros. Em 2016 foi convidado para mixar o Boto Tucuxi em Alter do Chão. Atualmente é profissional autônomo, presta consultoria e serviços na área e atua desde 2016 como técnico responsável pelo desenho e alinhamento de sistema no Concerto de Natal de Boa Vista. Esse aí é o Jander Grana. Boa noite, Jander. Boa noite, Caio. Boa noite, Bembal. Boa noite, Riso. Boa noite a todos de casa. Obrigado pelo convite, né, dessa oficina aqui, que na verdade é uma troca de conhecimentos que a gente vai fazer aqui, né? Apesar de todos nós aqui não temos, vamos dizer, qualificação profissional a nível universitário, mas a gente vem de uma estrada longa, onde a gente pode levar para você de casa, né, que está participando conosco aqui dessa oficina, um pouco de conhecimento e do dia a dia nosso na estrada, né? Apesar de todo mundo aqui ser novo, vamos dizer assim, mas a gente já tem uma bagagemzinha aí, já passamos por algumas dificuldades na vida, que até a gente mesmo aqui conversa entre nós aqui, e às vezes ri da situação, mas são dificuldades do dia a dia que vocês também, com certeza, vocês passam por isso. E isso aí, nós não somos isentos disso, né? E aqui a gente está para dividir um pouco do conhecimento com vocês. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E espero poder tirar as dúvidas no decorrer da oficina de vocês da melhor maneira possível, para que vocês entendam um pouco também de como funciona, né, alguns parâmetros técnicos, para que a gente possa tirar a dúvida de cada um de vocês. Tá bom? Muito bem.
Todos eles estarão presentes aqui todas as noites para poder tornar essa experiência mais rica e poder tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Mas sempre nós teremos um deles como ministrante principal. E nessa oficina de hoje, o comando vai ficar com o Rizonaldo Rigo, que vai apresentar esses conceitos básicos de áudio. Então, a partir de agora, eu passo a palavra para o Riso. Boa noite, Riso. Boa apresentação. Boa noite a todos, mais uma vez. Como eu já falei anteriormente, a gente vai ter que começar bem do comecinho, realmente. Bom, para começar, a gente precisa saber o que é som. Som, todo mundo quer saber, todo mundo gosta, mas o que é o som? Bom, gente, de acordo com Aurélio, o som é um fenômeno acústico que consiste na propagação de ondas sonoras produzidas por um corpo que vibra em meio material elástico. Isso quem diz é o dicionário Aurélio. Mas para a física, o som é uma forma de energia mecânica que se propaga como onda longitudinal no meio material que tem a propriedade de sensibilizar os nossos ouvidos. Então, isso aí é o som. E o som, ele tem 4 características básicas que o definem, tá? Isso é muito importante para quem quer estar nesse meio, para quem gosta, para quem tem interesse, né? Como é o som? Como ele se divide? Ele tem essas 4 características que são as suas propriedades. A primeira que a gente vai falar é a intensidade. O que é intensidade? A intensidade é a quantidade de volume do som. Se o som tem muita intensidade, se tem pouca intensidade. Isso aí, a intensidade é que a gente definiu, é o nível, a quantidade de nível de som, tá bom? Essa é a primeira propriedade do som. A segunda é o timbre. O timbre, ele é como se fosse a identidade do som, a sua digital, porque cada fonte sonora tem a sua identidade, o seu timbre. Seja ele um instrumento musical ou um ruído qualquer, ele tem um timbre. E isso é uma definição dele. Por exemplo, você pode estar com 2 guitarras tocando, 2 pessoas cantando, 2 pianos, mas você vai ter a capacidade de saber que são 2 diferentes, porque cada um tem o seu timbre. Não só instrumentos como vozes humanas, vozes, qualquer tipo de ruído, se você tiver, você vai ter ele diferenciado um do outro. Isso aí é o timbre. A altura. A altura é uma propriedade do som que às vezes, vocês que, como eu, também devem enfrentar uma problemática sobre a altura, essa propriedade do som, que geralmente o pessoal confunde a altura com a intensidade. A altura, um exemplo, fulano, por favor, toque mais alto. A gente está pedindo para ele tocar em uma nota mais alta. Ou se pede, toque mais baixo, toca numa nota mais baixa. Não está pedindo para o cara tocar com mais intensidade. Simplificando a situação, né, Riso? Seria a tonalidade do som ali. Se tratando de som, né? Quando se fala em altura, nós estamos falando de nota musical. Sim, sim. E não de volume, de nível de volume, né? E a outra característica, outra propriedade do som, que é a 4ª, é a duração do som. Essa aí já é mais fácil de você definir, porque é o tempo que o som leva para sumir do seu ouvido. Vamos supor um exemplo, um piano tocado com sustain. O cara toca, tchan, leva um tempo, ele tem uma duração, ele tem um tempo, né? Do que ele tocar sem o sustain. Tchan, já foi. Então, é um som curto e um som longo, tem um período mais longo, né? O outro exemplo que eu posso dar aqui, uma buzina de um carro, que é um som. O cara dá um toque na buzina, é um som curto. Sim. Se ele buzinar e ficar segurando, é um som longo, né? Então, essas são as 4 propriedades do som.
E através dessas 4 propriedades, a gente capta esse som com essas propriedades com os nossos ouvidos. O ouvido humano tem essa capacidade. Nós temos 2 orelhas, uma de cada lado. Tem suas finalidades, né? O ouvido permite identificar a localização da fonte sonora. Por isso temos 2 orelhas. Se a fonte sonora estiver deste lado, você vai ouvir mais com esta orelha, lógico. Se estiver deste lado, você vai ouvir mais com esta orelha. E o nosso ouvido, o ouvido humano, ele tem a percepção de audição na zona de 20 Hz a 20 mil Hz. O espectro de cobertura dele, né? O ouvido humano consegue ouvir dentro dessa zona. De 20 a 20 mil a gente consegue ouvir, nossos ouvidos conseguem ouvir. Antes e depois dessa zona, antes de 20, depois de 20 mil, tem som, existe som. Ele está lá, a gente não ouve, mas ele está lá. Alguns animais até conseguem ouvir, né? Cachorro, gato, ultrassons, né? Que são, acima são as ultrassons e abaixo, né, tem outros. É o infrassom. Abaixo de 20, infrassom, acima de 20 mil, ultrassons. Exatamente. Então, essa é a capacidade do nosso ouvido, do ouvido humano. Então, quando a gente está trabalhando com som, é por isso que existe no trabalho do som, o som estéreo, né? Você ouve um pouco desse lado, um pouco desse, instrumento fulano de tal está mais para esse lado, instrumento fulano de tal está mais para esse. Lá na frente, você vai ver quando a gente estiver explanando as mixagens, vai chegar nesse ponto bem aí. Então, é por isso que é importante você saber como funciona a audição, como funcionam os nossos ouvidos e o que a gente consegue ouvir com ele. Porque, na verdade, Riso, a gente sabe que quando a gente trabalha com mixagem, com som em si, o ouvido humano, ele não é absoluto. Nós temos uma curva de espectro onde, para você ter uma boa audição do que você está mixando, em média você tem que mixar o som no mínimo com 80 decibéis. É uma altura mínima para você trabalhar, para você conseguir tirar melhor resultado da mix. Não adianta você trabalhar abaixo daquilo, porque você vai estar começando a diminuir a linearidade da audição. Então a audição não é totalmente linear, mas na base de 80 decibéis a gente consegue ouvir melhor. Porque também o nosso ouvido tem uma certa sensibilidade. Sim, que a partir de certa sensibilidade que a gente vai poder ouvir algumas frequências que se tiverem abaixo de tanto dBs, a gente não vai ouvir, já vai sentir que são as baixas demais, né? Exatamente. Assim como os agudos também. É por isso que às vezes quando você coloca o som baixinho numa caixa, você não consegue ouvir as frequências graves, mas ela está lá. Aí quando você aumenta, você começa a definir que ali está o grave. A mesma coisa, algumas regiões do ouvido humano, no espectro ali em torno de 2.500 a 5.000 K, 2.500 a 5.000, é uma região de definição da região da audição humana. Então isso aí, muitas das vezes, a gente que trabalha com som, a gente trabalha com uma exposição alta, muitas das vezes acima de um limite salubre, né? Exatamente. Assim. Então a gente sempre tem que se precaver de sempre estar usando um protetor, não se expor muito período ali, aquele período de exposição seja tão longo, né? Eu, graças a Deus, assim, eu comecei a aderir essa proteção, né? Porque a gente sabe que daqui a alguns anos a gente vai perder a audição naturalmente, mas se você continuar ouvindo um som alto todo o tempo ali, exatamente, o limite aquilo ali, exatamente. Aí tem aquela questão que estávamos conversando atrás, sobre também o ouvido humano, ele comprime o som. Comprime, porque o nosso ouvido, na verdade, ele é um analisador de áudio. E como todo analisador, ele vai mostrar que está distorcendo. A partir daquela certa distorção, que já está dizendo que está distorcendo, então os dBs estão passando, nosso ouvido começa a perder
audição. Isso. Não é que a nossa sensação é que está perdendo. defesa do Já é a defesa do corpo, ouvido. ele está limitando. Aí, tanto que eu dei um exemplo agora há pouco, antes da gente entrar aqui, eu disse que, por isso que quando termina alguns eventos, eu tô surdinho, cara, você não está surdo, o compressor humano trabalhou, o seu limite, ele vai desentupir depois, ele vai sair simplesmente a naturalmente. membrana do ouvido, o que acontece? Ela vai começar a enrijecer, ela vai tentar proteger, né? Porque se nós começarmos a perder a audição, isso você não recupera. É o que acontece com o músico que está ali tocando e aí ele pede retorno nível, e exatamente. aí o ouvido dele segura um pouco, aí ele pede mais retorno. Você vai fadigando o ouvido naquele está se momento. protegendo, Exatamente. Exatamente. Aí funciona aquela entrada do compressor que está apertado no rétil, né, que a gente vai falar lá na frente. Apertou muito, pode empurrar que ele não vai ouvir. Ele Exatamente. já está protegido ali. É porque quando a gente começar a mostrar um pouco da mixagem que a gente trabalha, a gente vai mostrar a questão dos dinâmicos, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também. A gente vai mostrar para vocês, rodando ali na mix, a questão do dinâmico, entendeu? Que aí você vai perceber que quando você liga ou desliga ele vai atuar na faixa dinâmica do instrumento, né? Você consegue fazer isso. Por isso que são chamados de dinâmicos. Né? E a gente esqueceu de frisar também que o nosso ouvido ele tem um limite de Sim, nível, né? Acima daquilo ali a gente já não suporta mais, é prejudicial. Exatamente. E acontece muito, a gente trabalhando, o cara só pede para aumentar. A gente já sabe que já chegou no limite e que só vai prejudicar ele, mas ele quer mais. E às vezes fica difícil a gente explicar para um músico que já deu, tá alto, para ele não tá. Geralmente eu falo para os cantores que usam ponto, eu digo para eles, tira os dois por enquanto, canta meia música sem ele. Ah, mas eu não estou ouvindo, canta meia música sem o fone. Aí quando ele coloca, ele já manda eu baixar, quando ele volta. Por quê? Ele já desentupiu, já tá reagindo novamente, entendeu? Aí ele pede para baixar. É porque normalmente o músico ele quer sempre ouvir mais alto. Mais alto, Essa é a verdade. Eu vejo assim, tem muitos músicos que pensam que o som só é bom quando está alto. E não é isso. Se houver definição, a gente consegue ouvir tudo na mix. Então é por isso que é importante, né, todo mundo que quer aprender sobre som, quer tocar ou quer mixar, que saiba um pouco disso aí, né? Sim. Da nossa audição. A gente audição. precisa ter um pouco, a gente precisa ter entendimento a respeito. O ouvido é o nosso sensor, é ele que vai dizer, vai ditar tudo pra gente. A gente precisa também se educar, querendo ou não, nós precisamos nos educar em relação a isso. Você que é músico, principalmente, é o que acontece nisso aí. Nunca, você sabe que nunca você vai pedir para baixar, você sempre pede para aumentar. Mas se você entrar no conceito em relação a você sentir que está todo mundo alto, só o seu que está faltando, pede para baixar um pouquinho o geral, entendeu? Que o seu vai aparecer naquele momento ali, tanto no fone quanto no monitor, no chão ali ou no side, você vai perceber que vai melhorar. Quanto mais baixo, menos você vai ter fadiga auditiva e você vai passar mais tempo trabalhando melhor, né? Então, são conceitos assim que a gente precisa entender para que a gente possa adentrar um pouco mais no assunto, né? A gente precisa entender também um pouquinho do ouvido humano. Exatamente. Bom, vamos passando em frente, vamos começar a falar o que eles querem ouvir, né? Vamos começar a falar de equipamentos. Para trabalhar com som, tem uma gama de equipamentos. Nem sempre estão disponíveis para a gente fazer os trabalhos, né? E para começar, a gente vai falar de microfones. De microfones é praticamente o início da trajetória do som num trabalho. E a gente precisa também, assim como precisa conhecer o funcionamento do nosso ouvido, a gente precisa conhecer o funcionamento dos equipamentos. E os microfones, eles têm várias qualificações, várias funcionalidades e tem algumas divisões, alguns grupos. Por exemplo, esses mais comuns que a gente costuma ver por aí, em todos os lugares tem, são os dinâmicos, né? Eles são mais robustos, são os mais usados, são mais resistentes. Então, são os mais populares, são os mais usados. E temos também o condensador. Sim. O condensador, para quem não sabe, é um microfone que ele tem muito mais sensibilidade, porque ele necessita de uma carga elétrica para funcionar, para começar, né?
algo em torno de 40, 50 volts, é aquele tradicional Phantom Power que tem nas mesas, que é para funcionamento dos microfones condensadores. Eles precisam dessa carga porque eles têm um pré-amplificador dentro deles, né? Então, por isso que eles têm mais... A captação deles é melhor, eles captam mais, tem mais abrangência, porque eles são... Porque ele precisa também de mais carga para fazer o diafragma dele funcionar melhor. Exatamente. E sem contar também que tem outros tipos de microfones no mercado, só que não são tão comuns. Microfone de fita, né? Que o pessoal usa mais no estúdio, mas tem muitas colocou aqui pessoas os dois que são mais usados no palco. No caso aqui está simplificando a gama enorme que existe em microfones. Existem muitos tipos aqui a gente de está microfone, abordando né? simplesmente o mais comum de se usar. No caso, esse microfone que eu estou usando, que os meninos estão usando aqui, é um microfone dinâmico. Isso aqui é um microfone dinâmico. Né? O microfone dinâmico ele é mais duro. E ele é direcional, ele é só uma direção. Já imaginou se a gente coloca aqui o de Phantom? A gente coloca aqui o omnidirecional? Basta pendurar um bem aqui. O microfone que o Riso está utilizando é o microfone omnidirecional, que é um microfone usado justamente para broadcast, essas coisas, que é um microfone que não tem nenhum som rodando por fora, só está pegando o que está perto. Em certa situação, daria até para usar dentro de um aquário, em cima de um instrumento, 2 instrumentos, dá para fazer esse tipo de utilização dele. Por exemplo, aqui a gente ouviu o barulho das centrais de ar, se colocar isso aqui já não é viável, entendeu? Sim. Por isso que hoje estamos usando aqui. Agora, se colocar isso aqui dentro de um aquário, em cima de 2 violinos, aí não vai pegar. Ele não vai pegar. É importante também colocar que a gente citou que o condensador ele tem uma qualidade melhor. Sim. Né? Ele tem é um microfone com maior sensibilidade, vamos dizer isso. assim. Então, mas aí quem está nos assistindo vai correr, não, então eu vou comprar um condensador. Mas que não é bem assim, né? Foi por isso que eu citei esse exemplo, depende para que ele vai usar. Depende do Porque uso. todo microfone é útil. Depende para qual situação você quer usar. Cada microfone, na verdade, tem uma aplicação, né? Claro que tem alguns microfones que são chamados de microfones coringas, principalmente os microfones dinâmicos. Por isso ele é dinâmico. Exatamente. O nome já diz. Ele é bem coringa, você pode fazer várias aplicações, né? Então, para quem trabalha em estúdio, procura ter mais conhecimento do tipo de microfone que vai aplicar numa certa captação, porque na hora de você fazer uma gravação, o princípio ali é onde você vai captar. Teu instrumento, a afinação do teu instrumento, o tipo de microfone que tu vai pegar para poder tu ter um resultado no final, senão tu não vai ter. Né? E o princípio de tudo é a captação. Né? E o microfone é a alma do negócio. Né? Isso é importante, né? Porque a gente, para ter um som de qualidade, a gente precisa que o som seja bom de ponta a ponta. Exatamente. E aí eu entro um pouco no ao vivo, né? Porque não adianta você ter o melhor PA do mundo, as suas melhores caixas de som, mas se você não tiver se o seu processador não é bom. Não adianta você ter um processador bom e um PA bom se você coloca um microfone de qualidade ruim lá no início. Ou então esse microfone está passando por uma mesa de som que não tem a qualidade adequada. Então, exatamente. O microfone é, como o Riso citou, é a primeira parte ali da captação. Então começa tudo ali. É o princípio ali, então, é a fonte. Compromete todo um projeto de gravação. Exatamente. Um microfone. Você pode voltar uma gravação. Como eu até falei há pouco sobre uma situação que aconteceu comigo. Eu fui fazer um evento num certo lugar, aí eu comecei a passar bateria. Quando eu cheguei lá, simplesmente o que acontece? Eu olhei uma linha de microfone conhecido, Beta da Shure. Mas quando eu fui olhar, tudo falsificado. O que aconteceu comigo? Eu tive dificuldade de trabalhar. Eu não tinha uma fonte fiel ao que eu precisava. Né? Você vai lá, você simplesmente pega o microfone, a bateria, mas você não tem o som da bateria vindo para você, porque o microfone não corresponde. Eu só tinha uma marca falsificada, que é o que está acontecendo muito isso no mercado, microfone falsificado. Né? Por isso que é bom muitas das vezes a gente saber onde está comprando, porque se você quer tirar um resultado de qualidade no seu trabalho, compre um microfone de qualidade e que tenha procedência também, porque o mercado não é só a questão do microfone, mas também tem muita coisa falsificada no mercado que a gente precisa ter cuidado. Como é importante também a pessoa estudar o seu próprio instrumento para saber no qual microfone ele se adapta a trabalhar. Exatamente.
Porque tem gente que acha que porque o microfone está no bumbo, ele é bom de grave. Não é bem assim que Não é bem funciona. assim, Depende o que é o grave que você quer abranger. Eu já usei microfone condensador em bumbo. Sim. Já usei e respondeu muito bem. De repente, ele nem precisa do microfone de bumbo, um 52, para colocar na frente de um bumbo. Eu já usei um SM58. Aí tem que conhecer o instrumento um bumbo dele. com SM58. Então, se você souber fazer a aplicação correta do microfone naquilo ali, automaticamente você tira um bom resultado. Né? E dentro ainda do tema microfone, a gente tem aqui, e até a gente discutiu agora a nomenclatura, que aqui está direcionalidade. Sim. Né? E tem... É como se fosse a funcionalidade do microfone, de que forma ele funciona, né? Aí está sendo abordado o que é? Direcionalidade é para simplificar, para que todo mundo entenda. Né? Isso aqui é para que todo mundo entenda. Mas isso aí chama-se diagrama polar do microfone, tecnicamente falando. Né? Mas é a direção que você vai dar para o microfone. É de onde até onde ele capta, né? Nesse globo aqui que ele tem, né? Então, você vai ver a forma da figura que está aí na tela para vocês. Cada microfone, ele tem uma funcionalidade, né? Você vai uma aplicação também, né? Então, eu vou tentar passar aqui o mouse junto com o riso aqui rapidinho, só para vocês entenderem, para explicar um pouquinho Que é o qual? Não consegue passar na tela, né? Mas beleza. Não passa lá. Se vocês perceberem aí nesse hipercardioide, vocês percebem que ele tem um globo longo em cima e abaixo dele tem uma linha, né, para baixo. Essa parte de baixo aí é a parte de rejeição sonora do microfone, não né? É uma captação. Exatamente. A parte de cima é onde ele está captando. E a parte de baixo, esses cantos que entram na curvatura, é justamente onde está tendo rejeição. Esse é o cardioide, né? Aí a função cardioide dele. Exatamente. Esse globo que tem no microfone em si, ele faz isso. Se você tirar ele e deixar só a cápsula, vai alterar a resposta do microfone, né? A mesma forma que tem alguns cantores costumam fechar o fundo do microfone. Quando você fecha esse fundo do microfone, automaticamente você transforma um microfone que é cardioide em um microfone omnidirecional, ou seja, ele capta para todos os lados. Se eu vou pegar agora o microfone aqui, eu só vou fazer o que todo mundo costuma fazer. Vocês vão perceber que a minha voz já mudou. Só de eu fazer isso aqui. Ou seja, eu acabei com o diagrama polar, a resposta polar do microfone. Né? Então, cuidados assim, para quem canta, você tem que ter muito cuidado com isso. Você tem que saber a aplicação. O microfone que você vai utilizar na sua voz, não é, vamos supor, se um SM58 funciona na minha voz, não quer dizer que ele vai funcionar na tua voz, na tua. Exato. Isso aí não funciona. Você tem que testar o microfone para ver se realmente soou bem na sua voz. Né? Tem muita gente que vai muito pela modinha do mercado, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Quer comprar, tá todo mundo comprando Shure, todo mundo tá comprando Sennheiser, mas você sabe se realmente casa na sua voz? Então, são coisas assim que você vai aprendendo no decorrer do tempo e que vai entendendo a aplicação de cada microfone, cada tipo de microfone, o cardioide, o hipercardioide, né? A gente quer deixar claro que para as pessoas que usam o microfone às vezes não sabem como funciona, né, por exemplo. Sim. Pensa que só capta pela frente. Não. Aqui tem a tela. Sim, capta por aqui um também. suspiro, vamos dizer assim, um respiro da cápsula aqui atrás, que é justamente... Como você citou ainda agora, alguns cantores costumam fechar aqui a parte de trás. Aí a voz fica nasalada. Ainda tem alguns que ainda põem o polegar aqui na frente para dar uma força para a gente, né? É bem complicado, né? Hoje, assim, com a questão das mixers digitais, a gente consegue melhorar essa deficiência que trabalhar acaba dinâmica, exatamente, a gente acaba fazendo algumas vantagens em cima deles, né? A gente assim abrangeu aí o omnidirecional e o cardioide. E existe o bidirecional. E o nome já está dizendo, né? Capta de dois lados. Dos dois lados, exatamente. Capta pela frente, capta por trás. E então, é muito importante a gente dar valor à escolha do microfone e ao seu uso. Sim. Né? A forma de usar e também
para que vai usar. Que, ressaltando assim, os fatos que acontecem, às vezes o cara contrata a gente para um determinado serviço, aí você pergunta logo, preciso levar alguma coisa? Não, eu tenho tudo. Quem vai tocar? A banda do fulano. Aí tu já sabe que a banda do fulano tem 10 pessoas. Precisa levar microfone? Não, tenho 10 microfones aqui. Aí você vai para lá, chega lá, o cara realmente tem 10 microfones. Mas serve para todos de uma só marquinha, tudo bonitinho, às vezes são até bons microfones, mas todos iguais. Aí a banda do ciclano tem bateria, tem percussão, tem metal e tem cantores. Aí você vai usar aqueles microfones porque é do cara, ele contratou, tem que ser com aquele. Então a gente enfrenta isso aí, né? A gente que sabe para que serve, como usa o microfone, a gente já faz com aquele ditado que a gente sempre enfrenta, né? Faz com o que tem, mas que vai ficar legal? Não vai ficar legal. Eis a questão. Então é bom quando vai se adquirir microfones, e às vezes o cara diz, vou comprar os microfones e vou ter todos. Vai para a loja, chega lá, tem microfone? Tem. Qual é o mais caro e qual é o mais barato? E o cara escolhe o mais barato. Sim. E não quer saber se vão cantar, se vão usar para bateria, E outra se vão coisa usar para também metaleira. que é um pecado muito grande, muita gente compra um microfone, até compra de uma marca boa. Aí quando, na verdade, eu sempre tenho um negócio comigo, para mim saiu da loja, está funcionando, ele é bom, ele serve para alguma coisa. Eu penso assim, depende para que você vai usar. Mas independente disso, principalmente para quem está começando, você vai comprar um microfone, leia o manual. Siga esses desenhos aqui, ó, que você vai ver se ele é hiper, se ele é omni, se ele é bi. Porque é aqui que você vai saber. Se você souber ler o manual e olhar para isso aqui, você vai saber qual é a necessidade que realmente você vai usar o seu microfone. Aí você pode comprar até um bem mais barato, porque aquele que vai servir a sua necessidade. Comprando porque pra você coisa sabe certa, ler, né? porque você leu o manual, você está vendo o que você está sabendo. Então, já que a gente já comprou microfones bons, vamos passar mais para frente um pouco. Microfonação. Microfonação é um tema bom para a gente conversar, porque tem muitos fatos. Hoje aqui, nós estamos aqui, tá cada um com um microfone, né? Isso. Mas tem situações que a gente está por aí, no trabalho, e tem um palco muito pequeno, aí ninguém quer tocar sem estar microfonado. O baterista quer um em cada peça, né? O sanfoneiro não abre mão do dele, o back não abre mão do dele, e tem essa problemática. Muitos microfones. Aí, o que sobra pra gente? A microfonação. Começa pela escolha do microfone, né? Você vai microfonar aquele que eu estava falando. O cara tem 10 microfones lá, mas são todos iguais. Aí você vai microfonar a bateria com os microfones que é para voz. Vai sonorizar, vai microfonar a metaleira com os mesmos microfones. Então é complicado. Então a escolha do microfone para cada instrumento e para cada ocasião e para cada lugar também, para cada local, tem que ser bem escolhida a coisa, né? E outra coisa também, a questão do microfone. Quando você já tem uma experiência no mercado, principalmente a gente que já trabalhamos há muito tempo, quando você conhece o microfone, fica mais fácil. Você sabe o diagrama polar, você sabe a resposta dele ali que ele vai te trazer. Posicionamento dele, né? Exatamente. Posicionamento também. Na hora de microfonar, você tem que saber o posicionamento correto do microfone. Você pode chegar lá, muda um pouquinho o ângulo dele para que você possa tirar um pouquinho mais de grave ou colocar um pouquinho mais de agudo e ali em diante. Acontece também o posicionamento do instrumento no palco, é muito importante para quem vai microfonar. Sim. Se você coloca um instrumento, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Já aconteceu algumas vezes comigo, de eu chegar num evento e não render o pedal para mim. Eu sabendo que eu estou com um PA bom, tem estrutura aqui para fazer e não estava rendendo. Eu olhei, o CD está tocando legal, o analisador está tocando legal. Simplesmente era o posicionamento da bateria. Ela estava no ponto acústico do palco. Eu tive que pegar a bateria daqui e ficar rodando aqui até o analisador dizer bem aqui, ó. Deu um cancelamento aqui, eu vou montar a bateria bem aqui que ficou o bumbo. Quando ele bateu lá, bum, deu até microfonia. Quer dizer, o posicionamento do instrumento é muito importante também na hora de você microfonar. Isso serve para trio, trio rola muito isso. Isso que eu ia falar agora. No trio a gente procura muito isso, né? No trio, se alguém tiver oportunidade, para quem trabalha com som, um dia tiver oportunidade de subir num trio elétrico, se você procurar
subir no trio elétrico, você vai ver que onde a bateria está, é onde existe um cancelamento. Exatamente. Você não tem realimentação de grave naquele ponto ali. E é onde você consegue tirar o melhor som do mundo Geralmente na as bateria. pessoas querem colocar a percussão, os surdos no meio ou a bateria no meio. Não é todo lugar que isso vai funcionar, não. Coloca um pouquinho do canto. É só arredar, às vezes coisa de 50 centímetros mata a parada. Você tá palco, bem aí, ó, rendeu. É porque ali cancelou. Normalmente o pessoal pensa entendeu? muito na estética da montagem da banda. Só que está esquecendo do principal, que é a parte técnica. Por isso que eu também. digo, às vezes não é culpa do microfone. Aí vem aquela parada. Agora coloca o microfone cardioide lá daquele bumbo lá que tava cancelando lá no meio. Vai rolar, porque o microfone é cardioide. Entendeu? Outra situação que a gente vivencia muito também por aqui, as bandas que têm instrumentos de metais. Geralmente os metaleiros têm seus próprios microfones, usam na campana ali. Aí a gente passa o som bacana. Quando o cara vai tocar, ele geralmente vai ou para frente da percussão ou para frente da bateria, com o microfone dele. Fato, né? Aí a gente fala na nossa linguagem, né? Fica aquela sujeira, Sim. que a gente tem que se Que é virar isso mesmo, para tentar suja. limpar. É isso mesmo. E é quase que impossível, né? Conseguir a gente consegue, é mas o cara não vai ficar paradinho no mesmo lugar para a gente conseguir limpar. É impossível você conseguir limpar. Não tem como. Aí você arruma a bateria, escolhe uma metaleira, ou um ou outro. É a mesma coisa de você montar uma linha de 4 back vocals na frente de uma percussão cheio de bacurinha ou em frente da bateria. Vai vir um prato. Exatamente, a exalta vai... Sempre vai vir isso aí. Então O cantor sempre é o que paga mais caro nisso aí. Exatamente. E o cantor ainda tem um microfone do cantor tem que ser um microfone que pegue a voz dele aqui, não pegue outras coisas, que é o mesmo problema, né? Sim. Mas aí a gente já tem mais recursos para a voz do cantor, A gente tem que fazer mais possibilidades. outras jogadas na mesa para tentar amenizar a situação. Então, a gente já sabe que relacionado a microfone, vai da escolha até o seu uso, né? Sim. Vamos passar mais para frente que vai começar a ficar melhor. Equalizadores. É o que todo mundo imagina que é o máximo. É o que resolve tudo. Resolve tudo. Faltou, puxa. Para algumas pessoas que ainda estão começando no áudio, quando se fala de equalizador, ele imagina logo aquele aparelhinho lá cheio de botãozinho na frente. Eu vou desenhar, né? Aí a gente passa por essas situações que o cara diz, não, mas a gente usa bem aqui. E o cara carrega o sistema dele, leva para um lugar, leva para o outro, muda de pé, muda de posição, muda de lugar. Do mesmo jeito. E o equalizador funciona continua exatamente. Lugar, né? Então, bem aí que vai começar a ficar bacana a conversa. A função do equalizador é compensar de forma precisa as diferenças tonais causadas pela acústica ambiente, pela resposta deficiente das caixas acústicas ou ainda pela qualidade da fonte sonora. Por exemplo, você recebe um som. Quando chega no equalizador lá que vai começar praticamente o concerto. Seja o equalizador esse que é conhecidão aqui de todo mundo, ou seja o equalizador da mesa, né? Sim. Porque as próprias mesinhas pequenas, elas têm um equalizador. Cada canal lá é um equalizador. Só que para o pessoal entender, e tem que conhecer o que é um equalizador. Como ele funciona. O equalizador, ele é composto de vários filtros, né? Sim. Então, aí que começa a complicação para quem quer equalizar. Você tem que realmente saber o que é um filtro e como ele funciona e quais são os filtros, né? Esses mais conhecidos aqui que a gente geralmente pega é os conhecidos high pass, low pass, e em português passa alta, passa baixa, que está aí aparece no slide, é onde a gente corta numa determinada frequência e vai até uma outra determinada frequência e só deixa liberado as outras, né? Lá para frente. Esse são os filtros a gente atenua uma certa faixa. Escolhe uma largura de banda. Aí decide se você quer fazer uma largura de 8, 6, 24 oitavas.
para fazer a queda. como vai ser a preciso. queda, ou faz mais exatamente, longo, que é ou o faz mais joelho, né, que a curto, gente fala, o joelho dele. Porque tem, no caso, tem filtros high pass e low pass aí, que é passa alta, passa baixa. Tem filtros desse aí que tem a possibilidade de você mudar a largura de banda de acordo com os equalizadores, né? Em oitavas, Tantos dB por oitava, aí vai variar de 6 dB por 6, oitava né? até 48 dB por oitava, né? Esses são os equalizadores paramétricos, né? Na verdade, esses aqui são os filtros, né? Aí tem os filtros, paramétricos que são o que é o mais comum que todo mundo pega no dia a dia, É. que são das consoles. Né? Geralmente a gente usa o filtro para tirar uma frequência que, podemos dizer assim, que é inútil para aquela situação. É mais usado para isso, né? A gente não é usado para aquela situação. Tipo assim, você não vai colocar 60 Hz num cimbal. Tão louco. Então bora fazer uma passa alta aí, né, cara? É mais ou menos isso aí, entendeu? Ali para baixo você corta, né? Isso. Exatamente. Você sabe que o contratempo da bateria ali, o hi-hat, tu não tem uma necessidade de 1 a 2K para baixo, tu não vai ter necessidade disso. Exatamente. Então, a não ser que você queira fazer dele uma sala. Aí você vai... Dependendo do estilo musical também, porque tem estilo musical que ele pede um pouco desse punch, desse grave no cimbal, mas não é um grave. Não chega a baixar tanto assim. Né? A mesma coisa a passa alta, né? A passa alta tem gente que... Tem gente que faz um surdo com agudo. Aí vai fazer uma passa alta até onde o agudo pode começar. Ele vai puxar ali um surdo com agudo. Mas tem gente que não gosta. Aí fecha até 100. Eu vou dar um exemplo desses bem... filtros, desse filtro passa alta e passa baixa, quando eu estiver mixando a seção do boi, que eu vou mostrar para vocês o gráfico em si, fica mais para claro, mostrar né? que, principalmente nos surdos, quando são gravados, os surdos do boi, quando são gravados individuais, você consegue trabalhar com ele mais aberto. Mas quando eles estão gravados juntos, você tem que fechar mais. É o que a gente faz ao vivo no Boi Bumbá. O que eu faço? Eu trago o filtro eu deixo um passa baixa ali no surdo ali em 100, dependendo da nota que ele vai tocar ali, que tem uma nota de afinação para cada surdo. Depois eu vou falar isso na mix da também. fundamental dele. Exatamente. Né? Então, em cima disso aí, eu faço aquele passa baixa ali e deixo só aquela região. Que no caso do Boi Bumbá a gente precisa disso. É diferente do surdo do pagode. Exatamente. Do surdo do pagode você já tem você precisa ter a batida da baqueta no canto do aro ali para fazer aquela puxadinha e aquele agudinho da baqueta. Exatamente. Já o surdo de axé já é que a dinâmica já é totalmente diferente. Exatamente. Uma coisa bem presa, já soa como um tambor grave. Então são conceitos assim que depois a gente vai abordar mais à frente na mixagem, né? Quando a gente estiver fazendo aí, a gente vai dar um exemplo mais claro para que todo mundo possa ver a gente fazendo ali e escutando em casa também, né? Outro filtro que também a gente trabalha muito é o low shelving e o high shelving. Ele praticamente é o inverso do high e do low pass, né? Isso. Só que ele trabalha como se fosse um platô. Só que quando a gente atenua, né? A gente leva muitas frequências juntas. Sim. Ali. Na verdade, você escolhe uma frequência ali e dali, vamos supor, se é um low shelve, você vai escolher em 100 Hz, você sabe que quando você atenuar ali mais 5 dB de 100 Hz para baixo, 80, 60, 50, 40, ele vai todo mundo junto, né? Ou vai descer junto. Naquela região. A mesma coisa no high shelve. Se você escolher ali 8K, se você der para cima, ele vai atenuar ali em 8K, só que aí tem um porém. Tem uma largura de banda aí que você pode atenuar também essa largurinha de banda. Tem alguns equalizadores que dão essa possibilidade de você fechar um pouquinho mais ela ou abrir e estender mais 6 dB por oitava ou 24 dB por oitava, entendeu? Também na mix a gente vai conseguir fazer isso depois. A gente usa mostrando. muito isso, principalmente quando a gente quer masterizar um grupo, uma coisa assim. Exatamente. É muito usado essa função aí. Que a gente quer junta um subgrupo, aí você quer dar um toque. Aí geralmente é o shelf que a gente vai usar. Geralmente. E na verdade, só complementando isso aí, as mesas analógicas, o grave e o agudo são dessa esses forma, filtros. né? São dessas formas.
Eles estão trabalhando assim. Trabalham dessa forma, sendo que algumas mesas analógicas você não tem um parâmetro para você escolher a frequência. Ele já é definido, numa frequência banda e dali ali. ele vai Já aumentar ou tem baixar. aquela quantidade, você deu ali já está. Exatamente. É como a passa alta e a passa baixa do analógico. Exatamente. É 80 ou 100, geralmente 80 ou 100 já foi. Outro filtro, bem de peça. Esse aí a gente trabalha muito, né? Que é praticamente o mais utilizado. Só que nesse aí a gente tem a possibilidade do fator Q, né? Que na verdade aqui- o Qzinho lá que todo mundo enxerga na mesa, na verdade é uma largura de, É a largura de banda que banda. você vai definir entre E aquilo que a gente estava estreitar falando do outro ou aumentar. filtro lá, né? Exatamente. E aqui a gente tem possibilidade de não ir todo mundo junto. Você escolhe quem você quer levar junto. Ou Exatamente. quer levar só uma. Então, esse tipo de filtro aí é um dos que mais a gente usa. É que muitas mesas é chamado só de band, né? É. Se aparecendo só band já é essa Já função. sabe que é isso, né? E o stop, ou not, ele é o inverso, né? Isso. Inverso. A gente só tira também da mesma forma. Escolhe ali, dá para você selecionar uma largura e tira toda a quantidade que você quer. Ele é muito preciso para usar nas saídas. Assim, um monitor, por exemplo, se você tiver um espectro aqui para acusar qual foi a frequência que sobrou, aquela pip, deu lá, aí você pode só fazer isso aí. Faz um kill bem fechado naquela determinada região e tira só ela. É muito usado assim. Tem muitos casos que a gente tem problemas só em uma frequência, né? Sim. E Exatamente. nesse tipo de filtro a gente consegue É porque eliminar, né? a gente sabe que toda fonte sonora, nem todas elas têm, vamos dizer assim, uma resposta plana. É. Algumas caixas, ela te enganam no ouvido ali, tu bota o som dela, pô, soou legal. Mas quando você vai passar vai analisar, né, um espectro ali, você percebe que tem algumas frequências que se sobressaem, né? E aí, normalmente, quando você consegue deixar ela funcionar o mais plano possível, você pode passar o microfone lá e não vai sobrar. Se tiver bem timiradinho, não Muitas sobra. vezes, isso geralmente acontece com caixas de som caseiras, que você compra um alto-falante, eu quero um alto-falante que ele responda de 1 até 100, para fazer só grave. Aí você coloca na caixa, aí ele está respondendo aquela frequência abaixo de 60. Aí, pô, mas ele não é disso que eu queria. É porque você fez uma caixa ali que está respondendo isso. Tem um projeto, tem uma litragem, Aí tudo mais, que é um entra projeto também mais essa difícil, hora aí, né? passa alta, o kill para tirar, pra colocar, porque você colocou o alto-falante certo, mas o projeto da caixa não é caixa certo. não- Aí você vai ter que se virar aí. É a tal sintonia, né? Exatamente. Para mais para frente. Equalizador não paramétrico. Isso aí quase todo mundo tem, né? Essas mesinhas pequenas, a gente encontra muito por aí, o equalizador delas é paramétrico, não paramétrico. É que, na verdade, Quando você é atenua aquele- alguma frequência ali, aquele band pass já que é eu falando pronto. agora. É o band pass e o Ela- shelf. é. E o shelf. É isso você aí. dá um agudo aqui, É um band pass aí ela já tem a e dois quantidade shelves. de agudo que você está dando aqui. Só Exatamente. tem essa, você não tem como escolher mais do que isso, Mas né? Essa frequência, aquela Mas frequência. sempre leva em consideração que você tem que ler, para você Porque- saber o que você está fazendo. Por exemplo, aqui nessa figura, está mostrando que esse médio aí ele é 2,5. Exatamente. Essa é a frequência central. É ela que É vai onde estar ele vai atuar predominando. para cima ou para baixo. Ela que Algumas tá pessoas predominando. pensam que o zero é aqui, virado para cá. Não, aqui está Exatamente. menos 15. Exatamente. Para cá tem mais 15. Quando a gente está e falando em flash, zero ele está no meio, você tem 50% para colocar ou para tirar. Exatamente. Entendeu? Ele está ali em 100%. Então esses são os equalizadores não paramétricos que Só praticamente complementando, só dá para... não paramétricos porque eles não têm frequências variáveis. Né? Eles são Aquilo que fixos, você der frequências ali fixas. é praticamente a vontade dele. O paramétrico, esse cheio de botãozinho que fica bonito, que o Paramétrico cara é o compra cara na mais hora. bacana do mundo. Esse daí a gente veio falando desde o início com aqueles outros gráficos, né? A gente tem a possibilidade de escolher uma frequência e ainda Abrir ou fechar a largura de banda dele. a largura de banda, dele, né? Você coloca a quantidade de médio e escolhe o médio que você quer aumentar. Que geralmente vem por canal, vem volume, que pode ser chamado de ganho. Aí vem frequência E a largura e a largura de banda, que é o Qzinho, kill. né? Aquele Qzinho que fica geralmente em cima dos knob. Aí é uma mão na massa, velho, para trabalhar. Exatamente. Pode ver. Tem gente que não gosta. Te dá mais liberdade, né, para Você timbrar, tem né? tudo para colocar e tirar em todas as frequências. O semiparamétrico.
tem um pouquinho disso e não tem aquilo, e a gente dá de fazer, né? Ele já é um limitado, mas que já tem um pouquinho mais de recurso do que aquele primeiro que a gente viu, né? Como aqui tá mostrando na figura. Ele só não tem o quilo. Ele não tem a largura de banda. Escolhe a largura de banda. Escolhe a largura. Exatamente. Ele Você só vai te seleciona. dar a frequência que tu vai selecionar E e o a nível. amplitude dele, que é o ganho aí. Tu vai ou aumentar ou baixar aquela frequência, sendo que, claro, é um bandpass também, que ele vai ter... Eu já peguei desses aí, mas é em plugin, né? Que a gente vê que tem Sim, esse daí, mas aí você tem a opção só de escolher se quer com kill ou não. Mas até o kill já vem limitado. Uhum. Daquele jeito, aquela abertura. Você escolhe ou 6 ou 12, desse jeito. Assim. Sim, já teve situação assim, a pessoa que trabalha com som não tinha o conhecimento da mesa com que ele estava trabalhando. Que eu peguei para fazer equalização numa mesa semi-paramétrica, em que eu tinha pouca coisa ali para ajustar. Então, equalizando um hi-hat ali, eu selecionei uma frequência de agudo e dei um ganho nela, e aí a pessoa achou que eu estava colocando grave, porque o ganho ficava embaixo, né? Então, a própria pessoa que trabalha ali, às vezes ela não conhece a mesa que ela está trabalhando, o equipamento que ela está trabalhando. Ele disse, não estou colocando graves aqui, estou colocando agudo, na verdade. Você tem que prestar atenção, ler aqui, que é o que o Bembal falou ainda agora. Você tem que ler, aprender a ler ali. Tem que sempre... Porque as mesas de som, na verdade, todas são iguais. Só muda a posição dos botões. Como até conversamos, né, Bembal, sobre a mesa analógica. Ela tem uma linha ali do strip channel, que é a linha do canal em si ali, ela já é parecida com todas. Exatamente. As analógicas. Mas a digital, ela tem um porém, ela muda alguns atalhos de algumas coisas. É para diversificar de uma e de outra ali, né? Mas uma vez eu não lembro onde, cara. Eu já peguei, não sei se foi lá no Amazonas ou foi aqui no Pará, ou sei lá onde, uma mesa que embaixo do agudo já era o grave. Tascana. Já peguei uma mesa assim, né? Aí já peguei mesa que o agudo tá aqui, aí vem o grave, mas o corte do agudo tá embaixo do médio. Aí se o cara não lê, o cara faz besteira. Exatamente, é isso que eu falei, que a pessoa tem que conhecer o seu equipamento, ler o seu equipamento, as informações que estão ali, aquele monte de letrinha miúda, é importante você Aquela saber. história, a modinha não salva ninguém não, cara. Você tem que conhecer o produto que você está usando. Como falamos há pouco, né, antes de começar a live aqui, não existe receita de bolo. Todo mundo quer uma receita, não existe. Exatamente. Não existe. Da mesma forma que a gente vai falar quando estiver mixando, eu trabalho de um jeito, o Bembal trabalha de outro, o Riso trabalha de outro, tu mesmo, Caio, trabalha de outro. E por aí vai. O importante de tudo é o resultado. Ainda na equalização, tem uma situação que ocorre muito em algumas mesas, em alguns sistemas que a gente conhece por aí. O dono, por não conhecer, diz lá agudo, tem o grave, tem o médio e diz que tem o médio grave, ou médio agudo. E é o corte, né? Em algumas mesas. É a frequência. Aí o cara diz, não, aqui é médio grave. Não é médio grave. Está dizendo que é? Vai falar o quê, né? Então, tem que conhecer, né? Esses experimentos assim de equalizadores de mesas analógicas, eu tive a oportunidade de fazer em Manaus, no encontro que a gente tem um grupo lá chamado Audio Crew, que nós fazemos tipo ter essa técnica que o Brasil adotou, né? Escolhemos um dia no mês, primeiro começamos no semanal, depois foi mensal. E lá nesse encontro eu tive a oportunidade de usar o Smart Live, que é o programa que eu utilizo para fazer otimização e alinhamento de sistema, né? E lá eu mostrava, eu peguei a saída da mesa analógica, joguei na entrada da placa e eu mexia. Fez uma leitura exatamente, a elétrica dela, né? Para mostrar para o pessoal que estava lá como que funcionava justamente a parte de paramétrico da mesa analógica, o shelve, né, na alta e na baixa, e o paramétrico do médio. Só não tinha largura de banda, que era o Qzinho que não tinha lá, porque era uma mesa simples. Era um agudo, o volume do agudo, o paramétrico, o agudo, o volume do médio, o paramétrico do médio e o grave, só. E tinha um filtro passa alta em 80 Hz.
Então eu fiz esse experimento e consegui mostrar para todo mundo como é que funcionava aquilo, né? É legal esse tipo de coisa, porque tem muita gente que não tem a oportunidade de fazer. Porque o áudio também, hoje em dia a gente é obrigado a saber ler o áudio também. Sim. Lógico que a gente está falando de áudio, tem que ouvir. Mas a gente hoje em dia também tem que saber ler o áudio. Exatamente. Tanto que antes de você abrir um volume, você está fazendo uma coisa só vendo. Sim. Pelo menos hoje em dia é assim, você vai ter que começar a fazer uma estrutura sem ouvir. Que é uma vantagem do digital, né? Porque para quem começou no analógico, então você via ali os botões, e quem nunca trabalhou num estúdio com uma DAW, então ele nunca viu o gráfico do equalizador funcionando. Exatamente. Ele girava ali os botões e ouvia. Exatamente. Hoje em dia, além da pessoa ouvir, ela consegue ver, visualizar na tela da mesa A digital atuação que você faz na como é que equalizadora, está né? realmente aquilo ali, né? Ele vê como é que está entrando e como é que vai sair depois do processo que ele está fazendo. Tudo isso aí. É uma coisa que também vamos mostrar aqui, justamente essa diferença. No caso, no dia do Calypso que nós vamos fazer, no caso do Bembaú vai fazer um parâmetro onde ele vai estar vendo o gráfico. Eu vou estar mixando da forma analógica. Eu vou estar usando um strip channel de uma console que eu só tenho o visual. Então eu estou mixando pelo meu ouvido. Simula bem um analógico, ouvido, né? Sim, Eu vou isso é estar bem fazendo legal. aquilo ali de ouvido. Já legal. o Boi Bumbá, eu vou deixar um pouco, eu vou fazer da forma que o Bembal faz também na console ali, com os gráficos tudo mostrando para o pessoal entender mais um pouquinho do estilo musical. Sim. Né? Eu não fiz isso no Calypso porque o Bembal já vai fazer isso no Calypso. Porque a ideia é essa, é mostrar, diferentes técnicas Exatamente. de O mesmo mixagem, conceito. mas para chegar com o mesmo conceito final, entendeu? Essa que é a história, porque som, eu sempre falo, som, existe vários contornos para você chegar no conceito final certo. Eu sempre digo, o som é física, é matemática, é exato, mas isso está dizendo que 2 mais 2 é 4, mas também 1 mais 3 é 4, entendeu? Então, existem várias formas de você chegar naquele resultado certo, entendeu? Exatamente. Então, Ainda tem um equalizador aqui. Pode puxar aí. É o tradicional, né? Esse daí todo mundo acabou de conhece. falar dele aí, né? Ele mostra Isso aí o que a gente você tá fazendo. puxou 100 ali, tá indo só vai tá indo 100 e mais alguma coisinha. Tem uns desses modelo aí no mercado que tem uns LEDzinhos ali que o pessoal acha bonito. Fazer uma cobrinha nele, né? Acha bonito ele chegar naquele vermelho que fica bem forte, né? Complementando o que o Caio falou, o Memal também, e quando só tinha as analógicas, a gente ia pelo ouvido e ia fazendo. Exatamente. E às vezes pegava aquelas mesas grandes, cheias de botão, e as pessoas perguntavam, mas tu sabe para que serve cada botão? Pior que a gente sabia, né? E sabe até hoje. Exatamente. E a gente fazia como ele falou, sem enxergar. No ouvido. Ia lá, ia no pelo ouvido ouvido que e ia mandava. fazendo, né? E hoje nós temos a facilidade, né? Nas digitais, a de gente estar enxergando ali. Eu estava falando com o Jander tempo desse, comentando com ele, veio da estrada, de experiência, graças a Deus que a gente adquiriu isso, todo mundo vai adquirir, que hoje a gente pode se dar o luxo, mas eu não aconselho ninguém, principalmente quem está começando, a dizer assim, olha o que tu está fazendo antes, vê o gráfico, tá tratando com áudio, velho. Ah, não, porque tem que bater aqui, não, Não é cara. visual. Tá bom, ouvido, aumenta. Chegou aí? Tá. Não é aí, cara. Deixa bater um pouquinho, mas é som, cara. Você tem que ouvir. Soou legal, é isso aí, cara. Hoje, eu Jander, eu tô dizendo a gente, mas é bem abrangente isso aí. Serve para muitos técnicos. Que a gente se dá o luxo pela experiência que se der um projeto para a gente trabalhar de uma banda, você vai sonorizar essa banda, tu tem um projeto dessa banda para me emprestar aí? Eu vou fazer numa DAW aqui, o projeto todinho, sem ouvir. E lá, quando a banda entrar, vai tocar em cima do meu projeto, vai estar bonito, pô. Mas eu sei que lá não vai soar como eu fiz aqui, como eu vi fazendo. Eu sei que eu vou ter que ir lá puxar mais alguma coisa, porque eu estou dando pulsando, eu vou dar uma pressão. Se fosse por isso, seria a receita do bolo. Você ia andar com um pendrive para cima e para baixo, espetando nas mesas. É isso aqui, velho, todo lugar. Sim. Não é, bicho. A cena que a gente salva só é para iniciar, pô. Só é para iniciar, cara. Só isso. Tem uma situação que encaixa nisso aí, meu irmão. Acontece muito em igrejas, pelo fato de ser um ambiente ali que vai ficar um equipamento já instalado, não muda, né? Então, geralmente quem comanda ali a parte de som, ou então alguém do Ministério de Música, que quando chega num dia que consegue fazer um som bom, quer que não mexa mais.
Sim. E não é assim. Não é assim que né? A gente tem que saber que até a umidade do ar muda, né? A sonoridade. A temperatura, a quantidade de pessoas que vai ter na igreja naquele dia, no ambiente, tudo isso vai mudar. Então, não existe essa de você fechar... Não mexe mais. Não o mexer som mais. muda na temperatura. Né? A propagação do som muda na temperatura. Isso é fato, é física. A gente Já trabalha pensou com esse- física. é esse Por caso, isso que nós falamos da física, né? Do som como definição física. Exatamente. Em começo. Aí ele muda o microfone e ele acha que não precisa mexer porque foi aquela regulagem. É uma coisa que acontece muito também nos trabalhos por aí. Você passa o som de tarde, a banda vem, passa o som e vai pro hotel. Quando volta de noite. Aí entra pré-show, entra várias bandas tocando antes, e você ali cuidando da mesa para ninguém mexer no material do cara. Aí quando ele chega, que ele entra e diz, mexeram aqui. Não foi assim que ficou de tarde. Ele esqueceu que a temperatura mudou. O cara não se lembra, às vezes choveu, às vezes encostou um caminhão baú bem aqui do lado, lotou. Então, tem muita coisa que contribui para isso, né? E algumas pessoas não se estão tocam atentam nisso. para É, esse não se detalhe. tocam. Esse assunto que a gente está falando em relação à temperatura é um assunto mais abrangente, né? Isso, porque já mais se complexo, trata, bem mais complexo porque se trata de um alinhamento de um sistema, no caso aqui Acústica. na nossa região nós temos uma vantagem em relação ao resto do Brasil. Nós temos uma umidade alta. O que acontece na umidade alta? Nós conseguimos propagar as frequências altas mais longe. Se você vai fazer um som em Brasília, com 25 metros, 30 metros, você tem que meter uma torre de delay, porque o agudo não vai chegar acima disso. Porque lá é seco. Sim. E você não tem umidade. Então, isso aí é uma coisa mais complexa que futuramente, se Deus quiser, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Né? Vamos correr. Vamos lá. Processadores de dinâmica. Gate. Bem mal, dá uma força aí. Cara, o Gate já está dizendo, né, pra gente que ele é Gate o no inglês escapezinho, porta, né? né? É uma portinha que É uma portinha que você uma tem que portinha abrir. que só vai passar o que você determinar depois que você abrir. Mas para você abrir uma porta, você tem que saber a hora de abrir. Então, essa ferramenta, o Dynamic Gate, você pode, através de um threshold, determinar a partir de onde você quer que aquele instrumento passe. Você, através do outro processo, acho que lá na frente tu vai mostrar, né? O hold, isso aí tudinho, né? Que vai mostrar o tempo de duração da dinâmica e o tempo que vai fechar a dinâmica também. Ou seja, não é uma receita para tudo, depende do instrumento que você está usando. Até mesmo na voz você pode usar. Você pode usar instrumento de cordas, você pode usar instrumento percussivo, principalmente, e na voz. Assim, esse nome, para quem não conhece o inglês, né, o noise é ruído. Né? Ruído. O gate é porta, portão. Então, é um portão que ele libera ou fecha a passagem do áudio. Sim. Logicamente, você está tentando tratar o ruído ali, mas você não consegue eliminar só o ruído. Exato. Então, você vai fechar tudo ou abrir tudo. Então, dependendo da necessidade, é que você vai utilizar um gate. O caso clássico, quando você tem a bateria ali, que você tem uma quantidade de microfones muito grande e muito próximos, né, com fonte sonora de uma pressão muito alta, né, um SPL muito alto. Então, você precisa ali, em determinado momento, fechar aqueles microfones que não estão sendo usados, para você eliminar o ruído. né? Exatamente. Você elimina o ruído dos demais tambores. Enquanto você está na dinâmica ali com hi-hat, caixa e bumbo, você não precisa dos tons abertos, você não precisa. Então você pode estar fechando eles nesse momento. Então, esse é um exemplo clássico de utilização do noise gate. Existem outros. Tá? No caso, por exemplo, com o gate eu utilizo muitas das vezes para timbrar. Eu consigo timbrar um instrumento com um gate, né? Mas isso aí é uma coisa que você, com o tempo, você vai aperfeiçoando. Dependendo do gate que também que a gente tem em mão, né? Tem gate que não tem a função, né? No próprio boi aí tem algumas coisinhas que eu usei para timbrar. Eu vou mostrar que muitas das vezes, da forma que eu trabalho, não quer dizer que é a forma certa. Sim. É a forma que eu encontrei para tirar aquele resultado. Da mesma forma que o bemol trabalha de uma outra forma que não tem nada a ver comigo. Durante esses dias de oficina, as pessoas vão compreender que o técnico de som é um artista e, como em outras artes plásticas ou qualquer coisa, cada um tem as suas características.
o técnico de som também tem, né? O seu timbre, o seu gosto. Tem muita gente no mercado assim que olha o técnico de som como uma coisa assim distante. E na verdade, quem tem conhecimento, e alguns músicos que sabem que tem conhecimento disso aí, sabe que o técnico de som é 50% de tudo. Os outros 50% são os músicos que estão fazendo a sonoridade ali para que ele reproduza aquilo. E o técnico de som ele é responsável para transferir o que o músico está tentando passar para o público. Da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. E Jander, existem, como está aqui praticamente no bate-papo, existem bandas que, quando por contenção de despesa para ajudar o contratante, começa a cortar. É um dos primeiros que é cortado para viagem, às vezes. O cara prefere pegar um técnico da casa lá. Não que ele não seja competente, né? Mas porque não, nós precisamos do trabalho do cara. Só que tem um porém. Quem trabalha com banda, nós profissionais que ou trabalhamos com banda ou com empresa, mas normalmente com a banda, o técnico de som ele conhece os arranjos que a banda tem, detalhes de música, repertório, né? Exatamente. A dinâmica. Então, exatamente. Ele vai aplicar aquilo ali. Ele sabe até quando o músico vai render naquele show. Exatamente. Hoje eu vou ter dor de cabeça com esse músico, eu vou trabalhar mais assim. Esse tipo de situação, o técnico são coisas assim que o técnico já conhece. Então ele já passa, ele já só transfere a sensação do músico que está tocando ali para o público. Né? Quando você consegue entrar nessa linguagem, nessa harmonia do técnico com a banda, você consegue fazer a coisa fluir muito melhor. E fica muito mais fácil de trabalhar. Que chega um momento que, quando a banda está tão entrosada com o técnico, que as pessoas percebem, principalmente os fãs. Pô, está faltando alguma coisa. Às vezes é o técnico que não foi. Essa alguma coisa, esse detalhe, é o técnico que não foi. Exatamente. Pô, faltou uma coisa, é o técnico de iluminação que não levaram. Esse tipo de situação. O show tá bom, o show tá legal, é isso aí mesmo. Mas tá faltando uma coisa. Foi a equipe técnica que não veio, só podia vir uns músicos. Esse tipo de coisa. Não tá ruim. Os caras são competentes, os caras que estão trabalhando lá. Mas não é a mesma coisa, entendeu? Porque eles não vão ter o cuidado que o técnico da banda tem. A execução é outra, né? Exatamente. Porque o técnico, queira ou não, o técnico, principalmente o que anda com banda, ele cria uma identidade. Ele cria uma identidade. Que às vezes você tá do lado de fora, ouvindo, aí você sabe qual é o técnico que está trabalhando. Esse aí é o Joãozinho que está fazendo esse som aí, ó. Conheço essa parada aí, a cara dele. O técnico cria isso aí. Sim. Ele sai de uma banda, vai para outra, ele cria outra identidade. Exatamente. E é essa identidade que faz falta. Com certeza. Vamos caminhar. Jander, vamos lá. Compressores, mano. Compressor. Que você falasse para a galera aí. Vamos entender um pouquinho sobre compressor, né? O compressor nada mais é também do que um dinâmico, né? Sendo que o gate ele abre e fecha, já o compressor ele vai atuar no wave, que eu vou explicar depois isso mixando. Ele vai achatar esse wave e você vai trabalhar um pouco mais a dinâmica mais constante do instrumento. Eu vou mostrar mixando no próximo dia de oficina a respeito de um compressor. Eu vou ligar e vou desligar para que todo mundo perceba que você consegue simplesmente consegue trazer mais notas do instrumento que estão ocultas para frente, só achatando o wave ali. Só que tem a taxa de compressão que você vai trabalhar, tem o threshold, né, tem o release, que é a velocidade de relaxamento dele, tudo mais. Rádio, né? Porque então, assim, são esses parâmetros mais ou menos que vocês estão vendo na tela. De uma outra forma também diferente, é que assim, o compressor, se você está jogando um sinal assim, cheio de variáveis, aí você quero aumentar ele, só que ele tem muito pico, muito variável. Você faz isso aqui com ele, ó, e aumenta o volume dele. Isso. É isso que você vai fazer. Deixa ele ficar linear de picos e você aumenta a saída dele, porque tudo que a gente comprime ou limita, vai baixar o ganho de saída, né? Isso. Às vezes muita gente só se preocupa em comprimir. Aí não se preocupa com o tempo da compressão, como você estava falando, né? O tempo da compressão e o tempo que você vai entregar a dinâmica também. A gente quando está trabalhando na parte de compressão e gate, a gente tem que lembrar o seguinte: a gente está trabalhando com música.
E a música tem uma dinâmica. Você não pode sair totalmente do contexto musical, né? Então, os dinâmicos ajudam muito. Eu estava conversando com o Membal essa semana, que a gente estava trocando ideias a respeito disso, justamente sobre dinâmicos, né? Eu estava falando sobre live. Tem muita gente pecando em relação a nível de live por ter uma variação de dinâmica muito grande. E para você trabalhar com live é muito curto essa dinâmica. Essa variação de dinâmica é muito curta. A partir daquilo ali, quando você trabalha com uma dinâmica muito longa, aí qualquer coisinha clipa, você olha no programa ali, dá aquele pico ali rapidinho, pá, dá uma clipada. Então, o dinâmico ajuda muito isso. Quando a gente tiver, a gente está falando aqui um pouquinho aqui para vocês entenderem sobre os conceitos dos dinâmicas aqui de gate e compressor, mas a questão toda é para vocês entenderem o que nós vamos fazer depois na mix. Porque a gente está explicando aqui, como o Caio falou, é um trabalho crescente essa oficina. A gente está falando fazendo a teoria do que a gente vai fazer a partir de amanhã na prática, entendeu? É uma base, né? É a base para que todo mundo possa entender como funciona, porque eu sei que nem todo mundo tem a facilidade e o privilégio de ter... Mas o importante é hoje você saber, aprender, né? Pelo menos para quem está começando, é saber para que serve o gate, para que serve o compressor, para que serve o equalizador. A partir disso aí você vai decidir o que você quer usar primeiro. Sim. Se você quer usar primeiro uma compressão na entrada, se você quer usar primeiro um gate, se você quer usar primeiro um equalizador, isso vai de você. O que você quer usar primeiro? Tudo isso, né, Membal, são recursos para quem vai estar mixando aquele show, aquela banda. Isso. Só que o técnico ele tem um poder na mão muito grande e que ele precisa saber dosar. Quando teve um tempo em Santarém que os técnicos começaram a estudar um pouco mais e eles começaram a conhecer as ferramentas, o gate, o compressor. E aí, só que o que aconteceu? Eles passaram a utilizar demais. Passou do ponto. Eles exageravam na compressão. Mexeu muito no caldeirão, né? O músico, aí é importante o músico saber o que está acontecendo no show. Por que eu estou tocando aqui a minha guitarra na hora da música que eu vou, como a gente costuma falar, desabafar, né? E para frente não está legal, não está saindo. Aquele caso que eu falei aqui, a música tem dinâmica. Tem variação dinâmica. A mesma coisa que você vai ouvir uma orquestra tocar. Tem hora ali que chega até baixo, tem hora que ela cresce de uma tal forma. Aquilo é a dinâmica da música. Exatamente. Então, se o técnico não tiver essa sensibilidade, ele vai estragar com o show. Vai estragar, exatamente. Por isso que eu disse que ele tem um poder muito grande na mão. Exatamente. Da mesma forma que ele pode tirar um ótimo som ali, ele pode estragar. Exatamente. Ele pode estragar. E todo mundo está... A gente pode olhar melhor no gráfico que tem na imagem. Pode passar outra lá. Mostrar o gráfico um pouquinho do que tem aí. O que são esses controles, né? Esses ajustes que nós podemos trabalhar. Esse aqui especificamente é do gate. É do gate esse aí, né? Coloquei aqui para a gente poder ter uma noção visual, digamos assim, didática de como funciona realmente o gate, né? Nós temos ali um limite, é o limiar, o threshold, que é a partir de onde o gate vai começar a atuar, né? Então, quando ele ultrapassar aquele determinado nível de threshold, ele começa no caso do gate, ele passa a liberar, a porta fica aberta para que o som passe, né? Possa passar. E aí ele tem os outros controles do ataque, né? do hold, do release, que são os controles que vão atuar enquanto esta porta estiver aberta, né? Então você tem que trabalhar tudo isso daí para que você você pode, como o Jandei disse, você pode estragar completamente o som da bateria. Exatamente. Você quer limpar apenas o ruído e no final das contas você está batendo ali o tom e faz tum e corta. Corta que coisa a ressonância feia, do tom, Você né? cortou ali deixa de ser um som para ser um impacto ruído, só, né? um ruído. Às vezes o técnico se preocupa em eliminar os ruídos, mas esquece do instrumento em si próprio, né?
Acontece muito como o Jander falou lá atrás, a gente pode mixar através do gate. O gate, ele é, assim Muita como ele gente pode transformar ativar, para bem, transforma para mal também, se você decidir Exatamente. aplicar na hora certa. Tanto que aí está dizendo aí, essa linha vermelha, ela é a saída. Ela é a saída do gate, essa pontilhada vermelha. O azul é a entrada. Então você pode ver que o vermelho, a altura normal dele é aquela lá em cima, depois que sai. Então se você fizer um release abaixo desse corte aqui, o que vai acontecer? O seu instrumento vai atuar sem ressonância, ou seja, sem aquela dinâmica. Muito rápido. Exatamente. Mostrando, Que não vai mostrar o ranger do instrumento. Entendeu? Mostrando a linha de output aí do gráfico, aí se você for entender um pouquinho, tem um tempo, né, que ele vai entrar ali o threshold, logo em seguida tem um ataque. O ataque você vai definir o tempo que ele vai abrir o gate, né, em milissegundos no caso. Aí tem a sustentação do ataque, né, o pico ali que vai dar. Logo em seguida vem o hold. O que é esse hold? O hold é a sustentação. Exato. E o release é o fechamento. É o tempo que ele vai levar para Fechamento da fechar. Entendeu? Ele funciona mais ou menos que o contrário do ataque, nesse caso aí. Esse ataque aí, né, ele é diferente, um pouco diferente a atuação dele do ataque do compressor. Aí Ele trabalha aqui por milissegundos no gate, e no compressor ele trabalha por dBs por saída, entendeu? dB de entrada por ainda saída. tem no Por isso que finalzinho diz, ali. 1 por 2, 4 por 1, tudo isso aí, entendeu? Ainda tem a questão do range ali. O que é o range? Ele é a altura que ele vai se fechar no final, né? Você vai definir a altura que ele vai fechar ali, vamos supor. Aí você trabalhar a saída do gate ali com menos 20 dB, né? Então, quando ele fechar, ele vai atenuar 20 dBs. Entendeu? Quando Seria vocês isso aí. forem apresentar as mixagens, a galera vai ter A gente vai oportunidade mostrar um de pouquinho ver qualquer exatamente, dúvida que a mais galera estiver claramente isso tendo, aí, né? pode ir mandando no também. decorrer da as da perguntas. mostra em prática das mixagens, a gente vai estar sempre lembrando disso que a gente está fazendo aqui. Lembra aquela história do passador lá atrás, o tempo de soltar, tudo isso a gente vai estar mostrando na prática para vocês. Bom, chegamos nelas. Mesa, mix, console, como queira. Popularmente, mesa de som. Mesa de som é o principal componente do sistema. Nela são misturados todos os sinais de áudio, mas principalmente nela é que controlamos essa mistura, equilibrando o volume, a qualidade. A mesa ela recebe todo o áudio, né, que vem processado das fontes. E nela a gente vai dar o trato, tanto de nível de sensibilidade como de qualidade na equalização, para mandar para uma saída só, todo mundo junto, bem alinhadinho. Na verdade, você vai, a mesa é conhecida como mixer porque você vai simplesmente misturar Ele o é um som de misturador, tudo. né? Você vai misturar tudo ali dentro do seu espectro, cada instrumento ali e tudo mais, e vai jogar no final, que é o output A dela ali. definição aí eu acho que todo mundo sabe, Por isso né? que nos slides eu fiz questão de colocar os termos em português. Sim, né? sim, a Mesas gente- de mistura, eu coloquei aí. Ó. É mixagem, é isso que ela faz, ela mistura, Exatamente, ela faz é. um mix, né? Exatamente. Só que a gente não pode esquecer também um pouquinho do mercado, que a gente sabe que a gente trabalha com todo equipamento é importado. Sim. Né? Então tem uma linguagem universal. Então todo mundo tem que entender que a gente vai trabalhar com aquela linguagem universal. A gente está simplificando aqui para que todo mundo tem pra entenda. onde correr. Exatamente. A gente precisa simplificar aqui para que todo mundo entenda. Mas se fosse falar tecnicamente aqui, poucas pessoas iam entender. Exatamente. Então Dificilmente não você dá vai pra- pegar uma mesa ali que vai estar escrito agudo no botão do agudo, vai Não- estar escrito um não vai raio. tá. Né? É igual tem algumas fotos no mercado aí que tem alguns colegas que colocam do lado do potenciômetro no canto da mesa ali, coloca agudo, engrossa, afina. Afina. Aí tem umas fotos assim que Grave, são faz fora, engrossa. E é a forma simples de entendimento. Outra A coisa- gente ri da situação porque a gente está acostumado a trabalhar olhando em inglês. Exatamente. Mas aquilo é legal. Se você for analisar, aquilo é legal. Eu acho muito Porque- importante o cara porque ele zelar tá- uma ele tá mesa entendendo, numa empresa, é. porque é ela que vai mandar em tudo. Isso. Quando eu mexia muito na época andava com umas bandas antigamente que pegava só o sistema analógico por aí, eu andava com o meu rack periférico. Mas independente de eu andar com o meu rack de insert, a primeira coisa que eu olhava era a mesa. Eu olhava logo o que ela tinha e perguntava para o dono da empresa: tá funcionando tudo?
Se dissesse, tá, bicho, para mim era graça, cara. Era graça. Porque a gente não quer saber se o processador, qual é o processador, qual é o insert. Mas se tudo que está entrando nela vai funcionar, então tu sabe que tu tem que só que entortar os botões ali e ouvir, para fazer o evento fluir. Só voltando lá, que eu quero mostrar justamente esse único canal da mesa, está ali à direita da imagem, né? Que é o que nos perguntam muito, né, os técnicos. Porque uma mesa analógica, ela assusta realmente, né? A quantidade de botões. Qual botão, Caio, tá falando? Aqui. Ah, tá. A gente está só com um canal aí, Entendi. no cantinho. E quando a gente pega uma mesa analógica, a quantidade de botões nela realmente assusta quem não entende. Sim, É. sim. Mas eu sempre digo assim, não, isola aqui só um canal e eu vou te explicar esse canal aqui. Depois tu só vai, Tu vai ler o replicar, restante, né? o restante é a mesma coisa. É chamado É de porque- Strict Channel. É, né? porque quem olha assim, quem não conhece, diz, é muita informação. É. muita informação. Tanto que quando, às vezes, eu dou um beabá de uma mesa, por exemplo, para alguém, um amigo me chama, pô, Bibal, eu comprei uma mesa, assim, queria que tu me desse uma instrução dela, a console está ligada lá em casa, quero só que tu me dê uma força aí. Aí eu vou lá, a primeira coisa que eu faço é desligar a mesa. Eu desligo a mesa e apresento ela desligada para ele. É como se pegasse esse computador dizendo, sabe para que serve esse F1 aqui? Mas a tela está desligada. O cara ia ver e ouvir tudo que eu estou apontando para ele. Isso aqui é para isso, aqui é para isso. Aqui tu vai puxar isso na mesa. Aí depois eu ligava. Quando eu ligava, o cara já não se espantava. Porque eu já tive essa experiência de apresentar a mesa para a pessoa ligada. O cara não ouvia de tanto ficar hipnotizado olhando para a tela da mesa. Ele perde a informação que a gente está passando. Às vezes nem é um bicho de cabeça. Depois que eu ligo a mesa, o cara fica, tu falou mesmo, agora é só entrar aqui, né? É. E sem Entendeu? contar que tanto a mesa analógica quanto a mesa digital é o mesmo segmento. Se você souber, muda souber só a linguagem, posição exatamente. das funções. Os só, atalhos, né? né? Os atalhos são diferentes, É só que isso. muda. É justamente a última parte que a gente vai falar aqui, que é a questão da diferenciação das mesas analógicas para as digitais, né? Sim. Que tudo que a gente apresentou aqui já foi um dia um equipamento físico, um periférico que a gente chamava. Exato. Antigamente a gente tinha um rack de periférico do lado da mesa, né, com vários gates, vários compressores, equalizadores, a gente insertava tudo Processador ali. de efeito, Parecia uma geladeira Isso, aberta do uma lado. geladeira do lado. E Fora que sem contar a quantidade de cabo de insert. Eita. Quebrou um, agora acha a ponta, velho. não tem mais do cabo de insert agora, não vai usar o periférico. Né? Mas Então, deixa ele ligado para piscar aí. o digital trouxe isso, né? Ele embutiu tudo num equipamento, só. Mas a é. pessoa tem que saber que a complexidade, a necessidade de conhecer todos esses recursos Sim. existe ainda. Existe porque hoje, com a facilidade do digital, você abre uma console digital da mais simples até a melhor de todas. Você tem lá um gate, um compressor no canal, o equalizador, né? Um filtro passa alto ou um passa baixa, né? Às vezes tem passa baixa, às vezes não tem. Mudança de fase. A inversão Quando de chegaram polaridade as do digitais canal. foi o que impressionou a gente. É. Olha, tem tudo em todos os canais. Exatamente. Que a gente trabalhava na analógica, só só tinha, que tem um a gente porém. só podia ter em É. alguns. Só que tem um canais. porém. Eu percebi que quando houve essa mudança do analógico para o digital, apareceu muito mais técnico. Só que eis a questão. Essa turma que começou a trabalhar com digital esqueceu de ouvir. Eles estão fazendo som E ler olhando. também. Olhando o gráfico. E eu vou mostrar na mix do Boi, para mim, eu fiz uns desenhos de equalizador lá que vocês vão se espantar. Mas você vai ouvir a sonoridade no final, é que o ritmo pede. Para mim, eu estou um pouco me lixando porque o gráfico me entregou. Eu quero saber do que o meu ouvido me entregou no final. Às vezes o gráfico que mostra assusta a gente, né? A Assusta, gente não é aí. assusta, é. Aí tu vai ouvir mesmo. É isso. Isso Né? também Mas depende muito também da referência sonora que você está tendo no momento. O que você está timbrando. exatamente, Está também. com um PA desalinhado, ou uma referência defasada, ou um fone que não é apropriado. Mas independente disso aí, é isso que o Jander falou. Não importa como vai ficar, o que importa é o resultado final. O resultado final, exatamente. Não É a quer mesma saber se coisa. você está com o fone quebrado ou com um PA defasado, mas se está saindo no LR aqui certinho, é isso que importa. Então essa é a função da mesa, né? Ela recebe todos os sinais, Mas, a gente ajusta-os, equaliza e manda para o master tudo já prontinho.
É o que vocês vão fazer nas próximas noites aí, né? Sim, sim. Exatamente. Lembrando a turma aí que está acompanhando a gente aí no Facebook, nós procuramos fazer aqui o mais simples possível para que vocês pudessem entender, né? A questão no caso da Mixi, o Bembal ele vai mixar com uma console que está todo mundo aí usando, que é uma console bem simples, mas que o resultado é o mesmo. Que tem uma face bem popular, Exatamente. que todas as consoles têm. Como ele falou, vai aparecer as entradas aqui, um compressor, um gate. Se eu quiser puxar as máquinas de efeito, vai aparecer 4 máquinas de efeito, como toda console tem hoje em dia. Exatamente. Aí, já no meu caso, ele vai usar a console fazendo tanto o carimbó quanto o calypso. Eu vou fazer em 2 DAWs, né, em 2 programas de gravação diferentes, que um é o Logic Pro X e o outro é o Pro Tools, com 2 conceitos diferentes também, que é justamente como se eu estivesse mixando analógico, né, todo em analógico, e o outro da forma que a gente trabalha no dia a dia, que é um compressor, um gate ali, tem outro parâmetro que eu utilizei também, que é um deesser, numa voz, e eu vou explicar depois como é que funciona um deesser, né, para que todo mundo possa entender também, que é um recurso que a gente tem na mão. A gente está tentando, é um recurso que muita gente já está usando, assim, aplicando no ao vivo, né, já pode aplicar no ao vivo. Sim. Aí a gente se preocupou em preparar as vídeos a partir de amanhã, em passar para vocês o que você pode fazer. O que pode fazer, mas isso não quer dizer que o que a gente faz é o correto. Você pode Sim. fazer diferente. Você pode aprender uma maneira diferente de trabalhar, entendeu? né? E isso aqui não quer dizer que eu trabalho da forma certa, ou o Bembal trabalha da forma certa, ou o Riso trabalha da forma certa, não. Cada um tem uma maneira de trabalhar, né? Cada um trabalha da melhor forma que se sente bem e tirando o resultado, claro. Bom, o pessoal que ainda está aí no chat pode mandar as perguntas aqui. Eu vou ler uma pergunta aqui do Ryan Correia. Poderiam falar sobre aquela entrada de efeitos da mesa analógica? Claro, sim. Ele quer saber na mesa analógica, né? Isso. Na verdade, olha, até voltando um pouquinho, até as mesas digitais é o mesmo processo. A mesa analógica tem entrada e saída. Independente do processador de efeito que você vai usar, você vai precisar ter a entrada e a saída disponível do processador para insertar ou fazer em linha, entrando e saindo na mesa. Só que vai entrar num canal e vai sair no auxiliar. Você vai matar um canal da analógica e matar um auxiliar. E vai disparar a partir desse auxiliar, o auxiliar que você quiser, para sair essa mandada. Já as digitais já é diferente, já vem esse rack pré-montado dentro das mesas, acho que 90% das mesas ele já vem pré-montado, você não precisa estruturar a mesa para fazer isso. Você só escolhe qual é o canal que tem, e já está ali, e pronto, e puxa na via daquele auxiliar lá. Na lógica, uma espécie de ida e volta, né? Isso, você vai pegar a saída do processador e jogar na entrada da mesa que você escolheu para disparar. Exatamente. Aí pega uma saída de auxiliar da mesa, vamos supor que é A1, e joga para a entrada do processador. Lembrando que eu particularmente gosto, acho que quase todos os técnicos gostam de trabalhar com aquele auxiliar pós-fader. Por que pós-fader? Quando você levanta o fader para sair no PA, você já está praticamente acionando a chave de ligar o efeito. Basta você abrir o auxiliar. Se você fizer pré-fader, quando você baixar do PA, vai estar saindo só efeito no PA. Continua passando. Isso é muito importante você saber, que você vai decidir se é pós ou pré-fader. Por isso que muitos efeitos que já vêm programados já nas digitais, eles já vêm pós. Porque sabe que quase que 100% dos técnicos, né, cara, preferem trabalhar pós. Sim. Na verdade, os efeitos, a galera mesmo que entende sabe que o ideal é trabalhar pós-fader, né? O ideal é trabalhar, mas claro, tem gente que trabalha pré. Muitas das vezes, porque não tem muita variação, ele não vai ter que baixar. Não vai mexer aumentar, quase, exatamente. né? Então, esse conceito vai de cada um. Não quer dizer que é obrigatório o técnico trabalhar pós-fader. Isso aí não é obrigatório. Sim. Né? Vai de cada um da Mas forma que existe N formas diferentes de usar o efeito na lógica. Até mesmo usando um pedal de sustain para disparar o efeito, se você quiser. Depende da sua criatividade. Tudo isso dá para fazer. Assim, né? Que a gente aprende no decorrer do tempo aí, que
Principalmente a gente teve esse privilégio de vidro analógico. Mas o básicozão é esse aí. É entrada com saída, saída com entrada, processador com mesa. Olha, o Eliabe Silva também está perguntando aqui, falando um pouco do streaming, como manter um nível aceitável de sinal numa mixer analógica, sem ter todos os sistemas de medição digitais existentes? Eliabe, a questão toda de você manter o ideal, pelo menos, já que você está mixando uma mesa analógica, se tivesse um compressorzinho ali para tentar segurar um pouquinho o teu master, para manter uma dinâmica mais curta, resolveria muito o teu problema. Agora, se tu tivesse um rack periférico grande que tu pudesse colocar limiter, compressão, gate em vários canais que tu fosse trabalhar, até um analisador, aí né? seria maravilhoso, né? Mas já que tu não consegue isso, tu conseguir um compressorzinho ali para colocar na saída do teu master e dar uma, vamos dizer assim, uma masterizada, uma achatadinha na onda ali, tu consegue manter mais o nível de dinâmica na tua mix, justamente para o streaming. Bom, gente, a gente tem aqui papo para levar até meia-noite, se quiser, né? Mas quando a gente se comprometeu com o horário, com o nosso público, então a gente vai encerrando por aqui hoje, mas continuamos amanhã com o estilo carimbó. Quem vai comandar essa parte do carimbó é o Bembal, mas novamente estarão aqui o Riso, o Jander, para estar tirando suas dúvidas, enriquecendo esse bate-papo. E a partir de amanhã, é interessante que vocês vão acompanhar as oficinas, acompanhem com fone de ouvido, ou então com um par de caixas, né, de monitoração. De preferência, um par de caixa de referência boa. Né? E ligado, se tiver, vai no fone. E ligado em estéreo. Ligado em estéreo, porque nós vamos... Porque as mixes aqui em si, elas vão ser todas de uma forma que a gente estivesse fazendo um CD, tá? Exato. Então tem os pans, que é o panorama, que você vai jogar um pouquinho um instrumento para um lado, um pouquinho de instrumento para o outro ali, para definir na mix. Porque a mix em si, você vai ter que dar uma imagem sonora, como a gente fala. Você vai ter que simplesmente imaginar como se a banda tivesse montada na sua frente, e você vai dizer assim, a bateria está um pouquinho mais aquele canto ali, o teclado ali, o charango, o violão. Exato. Então você tem que dar uma imagem sonora para aquela sua mix, né? Então é de preferência que vocês tenham, ou estejam com fone, ou estejam com par de caixa de referência em estéreo. Olha, o Cimei Paz está perguntando se a gente vai mostrar na prática. A partir de amanhã, Cimei, só prática, não tem mais slide. Para dar uma prévia de anúncio, amanhã eu vou apresentar aqui ao carimbó, na prática, 2 tipos de carimbó da região, né? Nós temos o carimbó raiz, o regional, que ele é bem percussão, bem acústico, né? Negócio bem pé no chão. E vou apresentar o carimbó sintetizado, que é o elétrico, que já leva guitarra, contrabaixo, metaleira, essas coisas assim. Aí vou apresentar 2 situações diferentes, entendeu? Uma gravada em estúdio, uma DAW que eu consegui com o Silvan, né? Silvan. Que você deu pra gente. E uma outra que é da banda Amazon Beat, que é uma música bem elétrica. Quer dizer, são 2 tipos de carimbós em situações diferentes, uma ao vivo e uma de estúdio. Que é para mostrar como é que eu me comporto, não estou dizendo que como é que é a parte certa, né, de fazer, mas como eu me comporto nesse tipo de situação. Aí eu quero que vocês me ajudem também, dando seus palpites, como é que a gente pode fazer uma sonoridade bem legal disso aí. Perfeito. Então, pessoal, é isso. A gente fica combinado para amanhã novamente, a partir das 19h30. A gente está dando continuidade nas nossas oficinas. Eu preciso lembrar aqui, né, que o Projeto Sons da Amazônia ele está sendo realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. Nós fomos contemplados no edital Multilinguagens do Governo do Estado do Pará. Os recursos são da Secult, a Secretaria de Cultura do Estado do Pará, o Governo do Estado do Pará, a Secretaria Especial de Cultura e o Governo Federal, o Ministério do Turismo também. Tá? Então, quero agradecer, todos que participaram hoje, convidando novamente para estarem todos amanhã aqui, para a gente participar da segunda noite de oficina do Projeto Sons da Amazônia. Muito obrigado a todos os ministrantes que participaram hoje. Beleza, obrigado a vocês também. Tá? Boa noite a todos, obrigado à equipe que está participando aqui e até amanhã.